Anotações. Muito bem. Avivamento no Novo Testamento. Na lição passada, nós falamos sobre o avivamento no Velho Testamento, e hoje nós estaremos falando de avivamento no Novo Testamento. Muito importante salientar que esse avivamento que nós estamos falando, tanto nas páginas velhotestamentário como neotestamentário, ele vem num momento de crise, né? Quando os profetas reagiam, como o profeta Elias, como Moisés, Deus usou como rei Josias, e outros reis que Deus usou para eles provocarem uma reação do povo. O cristão de verdade, o cristão que está ligado em Cristo, ele não precisa de avivamento. Vocês estão entendendo? Porque ele já é avivado. É muito importante a gente entender isso. E eu estou colocando isso aqui pela Bíblia, e hoje nós vamos ter mais um argumento forte para compreender isso. Porque se Cristo está em mim e eu estou nele, eu estou claro que eu tenho a vida verdadeira. Jesus diz, toda vara que está em mim, essa faz o quê? Dá frutos. É sinal de uma vida bem estabilizada, de uma vida frutífera, como está no Salmo 1, verso 3. Como também na parábola de Mateus capítulo 13, quando Jesus ele faz análise de 4 reações, não são 4 solos, são 4 reações. A primeira cai à beira do caminho, os transeuntes pisam e não tem estrutura, não é isso? Vem o diabo e leva a semente. A outra é plantada, só tem uma camadinha de terra, e aí cai, mas lá embaixo tem o quê? Pedras. A outra é entre os espinhos, ou seja, as lutas, as tribulações, as riquezas, as fascinações sufocam a palavra e fica infrutífero. Aí vem o último, aí Jesus diz assim, a outra caiu em boa terra, é o crente salvo. Boa terra agora é o crente que recebe a palavra, e a Bíblia diz que ele dá a produtividade certa. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho o verdadeiro avivamento. Eu estou vivo. Por quê? Porque ele está em mim, ok? Então, avivamento é um despertamento para aqueles que estão mortos em pecado, mortos na fraqueza espiritual, se desviaram da verdade divina, ok? Então, hoje, vamos falar sobre avivamento no Novo Testamento. Ponto 1, avivamento nos evangelhos. Aí nós temos João, Mateus, Marcos, Lucas. Ponto 2, avivamento nos Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva e a descida do Espírito Santo. 3, avivamento nas epístolas e no Apocalipse, ok? Ponto, os apontamentos do livro, seguindo ali o que nós vamos colocar aqui, e aqui nós temos o texto bíblico. Vamos lá? Seguindo a lição, primeiro nós vamos ler o nosso texto áureo e a verdade prática. O assunto da lição é esse aqui, avivamento no Novo Testamento. Verdade prática e texto áureo. Texto áureo, João 4,10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Isso. Aí é? João 4,10. Sim. Aí é verdade prática ou texto áureo? Texto áureo. E a verdade prática? Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Está vendo? A palavra de Deus, ela vai mostrar quem está infrutífero, quem está na mornidão, quem está morto e quem realmente vive o verdadeiro avivamento. Então você tem um registro bíblico de onde e como o verdadeiro avivamento acontece e como é a vida do crente, que a palavra de Deus está nele. Inclusive, nós citamos aqui Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Deus em vós, instruindo-vos em toda sabedoria, produzindo cânticos, salmos, hinos espirituais. Não é assim? Então, quem tem a palavra na vida, sempre tem essa reação ou essas ações provocadas pela palavra. A palavra refrigera, a palavra santifica, a palavra lava, a palavra purifica. Então, se vocês analisarem, o próprio Pedro pregando diz, arrependei-vos, 2, lá do 38 em diante, não é isso? Atos, arrependei-vos
e convertei-vos para que venham tempos de refrigérios. Está aí. A Bíblia diz lá no próprio Salmo 119, né, pelo verso 9 e também pelo verso 105, como purificará o jovem o seu, está lá no 11, observando segundo a tua palavra. Quando você lê o Salmo 19, a Bíblia diz, a palavra do Senhor é perfeita e faz o quê? E refrigera a alma. Quando você lê o Salmo 1, versos 2, a Bíblia diz, aquele que medita na palavra de dia e de é como árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, é sempre verde e tudo que faz prosperará. Veja que eu estou falando que quem tem a palavra tem avivamento constante. Não é isso? Tem avivamento constante. A Bíblia diz em Provérbios 30, verso 5, a palavra do Senhor é pura, escudo para os que nele confiam. Então a palavra do Senhor é pura, ela é a verdade. Salmo 3,3 diz, o Senhor é um escudo ao redor de mim. Hebreus 4,12 ainda diz mais, a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É apta para discernir as intenções do coração, da mente. Então pronto, a palavra ela traz vida, a palavra ela arde em nós. Então crente que ama a palavra, que vive a palavra, que medita na palavra, ele tem avivamento constante. Ok? Então, a palavra, ela registra isso para nós. Nós vamos seguir aqui com a leitura do texto, porque nós vamos fazer essa exploração. Vamos lá. Começa do primeiro e vai. João 4, primeiro. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Muito bem, é a leitura da palavra. Vamos começar a nossa análise do texto bíblico, citando essas expressões. A lição, ela começa aí do verso 7, não é isso? Até o verso 15. E eu fiz a preferência porque senão você não vai compreender bem. Como é que diz o verso primeiro? Vamos lá. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, isso, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Isso. E era-lhe necessário passar por Samaria. Muito bem. Ele vai deixar a Judeia, fazer um desvio por Pérea. Isso. E ele vai rumo a Jerusalém até chegar a Galileia, que é onde ele vai desenvolver grandemente o seu ministério. Fazendo esse desvio aqui
de Pérea, ele tinha que passar por Samaria. Ele vai passar por Samaria. E essa expressão era necessário, em João, ela é milagrosa. Por que ela é milagrosa? Porque o Senhor Jesus, quando ele faz esse projeto, ele não faz ele à toa. Ele vai para a Galileia, onde, conforme os próprios sinóticos, ele vai desenvolver o seu ministério, mas quando ele faz esse desvio, já estava na agenda dele. Porque ele procurava alcançar quem? Os samaritanos, não é isso? E por que ele procurava alcançar os samaritanos? Primeira coisa que nós colocamos aqui, um terreno que serve para disputa espiritual e religiosa. Tem dois terrenos que servem para disputa espiritual e religiosa. Um se chama isso aqui, olha, Bíblia. Hein? Bíblia. E o outro se chama teologia. Pronto, vou colocar bem aqui. Qual é o primeiro? Bíblia. E o segundo? Teologia, não é isso? Teologia. O que você pode observar é que hoje, na atualidade, muitos estão, não vem de agora, R.C. Sproul, numa obra Filosofia para Principiantes, eu acho que tem uns 20 anos que eu li esse livro, R.C. Sproul, ele diz que na Idade Média, muitos teólogos ficavam debatendo, sentado numa mesa ou na esquina, procurando saber se Jesus tinha o poder de tornar Maria virgem, colocando o ímen nela, ou se ele tinha poder de fazê-la parir sem romper o ímen. Olha que bobagem. Eles ficavam também perguntando quantos anjos Deus poderia colocar na cabeça de um alfinete. Veja que hoje não está diferente. Hoje tem pessoas que gostam de criar debates em cima do quê? Da Bíblia e do que mais? Da teologia. Tem muitos que querem ganhar seguidores, que querem ganhar popularidade, e aí eles colocam um aviso. Olha, me sigam que amanhã eu vou dizer uma bomba da Bíblia. Não é assim? Me sigam que amanhã eu vou revelar algo que alguém nunca disse. Um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem piedade na vida, ele nunca trabalha para colocar tropeço na fé de ninguém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Dos judeus, está lá em João 4:22, nós sabemos que os judeus têm a Torá, nós sabemos que os judeus, a promessa foi feita para eles. Inclusive, quando você lê do capítulo 9 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo diz de quem são as promessas? Dos judeus. De quem são as profecias? Dos judeus. E de quem é o mandamento? Dos judeus. E de quem vem a palavra? Dos judeus. Tudo vem dos judeus. Agora Paulo diz uma coisa, nem todo que é de Israel é israelita, não é assim? Nem todo que é israelita vai ser salvo. O simples fato de ser judeu, de ter a Torá, de conhecer os arcanos, de conhecer os mistérios da Torá, não garantia salvação para os judeus. Não é assim? E é muito importante que você escute bem, porque o próprio Jesus disse assim, a salvação vem dos judeus. Me veja aí Romanos rapidinho, 11, vê se é 11 verso 2. Vê aí rapidinho. Deus não rejeitou o seu povo, Sim. que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, Isso. como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 varões. Pronto, que não dobraram... Não, tá certo aí, eu vou completar isso aí, mas vê agora o 10. 10 verso 2. Se não for o 10, vê aí o verso 2. Porque lhes dou mandamento, testemunho de que tem zelo de Deus, Sim. Mas não com entendimento. Meu Deus do céu. Lê isso aí de novo, Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Pronto. Olha, hoje a maioria dos judeus, escutem aqui, vão aparecer alguns aí na internet, dizendo, nós não cremos no Messias, nós não cremos no Novo Testamento, não é assim? Mas só se lembre de uma coisa, quem matou Jesus foram os judeus, daquela época. E eu ainda vou dizer mais, toda a rejeição e o confronto, se você pegar o Velho Testamento, quem estava do lado de Jezabel, quem era? Eram os judeus. Quem estava crendo em Baal e os deuses eram os judeus.
quem se aliava a reis ímpios, a maior parte eram os judeus. É por isso que nada melhor do que a expressão de Paulo. Ele diz assim, tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Tem muita gente que quer dizer que tem zelo de Deus, que tem piedade, mas que na verdade ele quer atrair a atenção das pessoas. Por exemplo, eu amo ler o grego, ler o hebraico, e tem muitas coisas que eu leio, e quando eu vou lendo, eu sei que não está nessa Bíblia aqui. Tem os manuscritos, né, assim, que você vai lendo. Ontem mesmo eu estava lendo alguns manuscritos, em especial os papiros, aí você vê, não, isso aqui não consta nos originais. Por exemplo, não consta no Códex ou no Código Sinaítico, isso é o melhor. Aí quando você vai para o Código Beza, você pode observar que muitas coisas constam. Mas isso ali não vai aumentar nem diminuir a minha fé, porque eu tenho a minha experiência com Cristo. Vocês entenderam? Às vezes tem um erro de tradução, às vezes tem, não é assim? Eu vou para a Septuaginta, eu vejo algumas dificuldades. Não, por que ele não usou esse termo aqui? Mas isso não vai tirar a minha fé, porque todas essas questões e alterações, elas não afetam a doutrina, elas não negam a Cristo, nem negam a Deus. Vocês entenderam? E aí nós podemos analisar que lá atrás, homens piedosos, temente a Deus, morriam por causa desse livro. Então me vem à mente, se esses homens lá atrás, mais próximo do que aconteceu, morriam por isso, eu vou deixar de crer no que a Bíblia está dizendo para crer, por exemplo, no que diz Batierma, para crer numa pessoa que nega o texto bíblico? Então, muito cuidado. Quando você vê pessoas na internet dizendo assim, olha, eu vou dizer uma coisa, não siga isso, não siga assim. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a intenção de ajudar, que tem a intenção de contribuir com a fé, ele nunca coloca tropeço na vida de ninguém. Então, tem coisas que eu não vou trazer, porque não vai edificar. Entenderam? Não vai edificar. E esses dois pilares aqui são os mais atacados. Qual é o primeiro? Bíblia. E qual é o segundo? Teologia. A Bíblia é porque é o seguinte, eles, principalmente hoje que está liberado esse negócio dos manuscritos, e aí muitos que dizem assim, no original, eu vi um judeu um dia desses dizendo assim, os originais não prestam, os originais, na verdade, são invenções. Esses homens que viviam lá atrás, próximo à história de Cristo, que eram historiadores e que viviam essa realidade, será se eles eram ignorantes? Para morrer pela fé em Cristo, sabendo que era uma invenção? Ô, meu querido, você está plenamente errado. Segundo, é a teologia. A teologia, queridos, ela é um estudo que versa sobre Deus. A teologia, ela pode ser teologia filosófica, teologia histórica, ela pode ser teologia eclesiástica. Toda teologia é uma análise que ela busca formar o seu conteúdo através da história da igreja, através dos pais da igreja. Agora, nós temos a teologia bíblica, que ela busca os fundamentos na Bíblia. O propósito da teologia é esboçar para você uma sistematização dos assuntos da Bíblia. Não é trazer salvação. O propósito da teologia não é trazer a real teologia, não é trazer debates. O propósito da verdadeira teologia é ajudar você a compreender as verdades que não estão sistematizadas na Bíblia. Por exemplo, a doutrina soteriologia, doutrina da salvação. Você vai pegar Gênesis 3,15, a Bíblia diz, da semente da mulher nasceria um que esmagaria. Então você, na teologia sistemática sobre salvação, ela vai te dar a definição de salvação, ela vai te dar os conceitos de salvação, ela vai mostrar na Bíblia todo o assunto da salvação em Paulo e etc. E vai te dar como a igreja, ao longo do tempo, tratou da doutrina da... Pronto, é só isso, a teologia só presta para isso. Vocês entenderam? Porque temos aí que bate em teologia. A teologia, agora, tem umas teologias mesmo que não presta. Eu estou falando da teologia correta. Quando essa teologia sai dessa fonte bíblica, aí ela vem para Rudolf Bultmann, Paul Tillich, aí ela vem para esses homens, aí o negócio chafuda. Entendeu? Porque eles vão trabalhar a salvação dentro de uma perspectiva existencialista que vai ser algo muito sério. Entendeu? Agora, quando tu vai para a Bíblia, tu abre a tua Bíblia lá, olha, tu está filmando direito? Bota bem aqui. Você abre a sua Bíblia lá em Atos 16:31. Crê no Senhor e será salvo quem? Se a minha Bíblia diz isso, aí eu fico. Aí lá entra o teólogo. É aqui que começa a bagaceira do inferno.
Aí ele entra, olha, é o seguinte, o teólogo, a minha Bíblia só diz assim, crê no Senhor, Jesus e será salvo tu. Pronto, a Bíblia diz lá em Efésios 2:8-9, porque pela graça sois, isto não vem de vós. Aí pronto, aí fica o teólogo, graça, charis. Mas é o seguinte, não é assim? É chafurdando o negócio. A Bíblia não foi feita para isso, gente. A Bíblia não foi feita. Quem faz isso é teólogo, quem faz isso é exegeta, quem faz isso é quem quer mostrar que tem um monte de conhecimento. A Bíblia só diz assim, porque pela graça sois, é para a gente acreditar. O irmãozinho, bota para cá. O irmãozinho lá do mato, ele escuta um pregador, porque pela graça sois, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom. Aí pronto, ele crê que Jesus Cristo, ele abre a Bíblia, ou escuta o pregador, João 3,16, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele, pronto, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí salva. Aí entra um inteligente, o culto, o que quer complicar o negócio. Aí ele diz, você é monergista, né? Sinergista. Aí o irmão fica assim, trabalha com energia? Ele é assim, como é esse negócio? Ou é cirurgia, o que é isso aí? Aí pronto, aí ele começa. Ele não pega Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu li um teólogo, esse sim, ele diz assim, a Bíblia não foi escrita para ser debatida, a Bíblia não foi escrita, você nunca vê Deus dizendo assim, defendam minha palavra, vocês vêem na Bíblia? Não, tá aí, quem quiser crer nela, que creia. A Bíblia não pede justificação de homens, a Bíblia é a palavra de Deus. Essas duas coisinhas aqui gera debate, irmão. O que era para ser gozo, o que era para ser alegria, é só gerando debate. Pronto. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aí eu pego, que é o seguinte, aqui eu tenho um texto, né? Nós temos o texto eclético, né? Que a maioria segue. Eu sigo o texto eclético. Eu preferivelmente eu sigo mais o texto que na verdade eu sigo o texto majoritário do Novo Testamento. Aí ele pega, aí começa. Se você começar a pegar qualquer outro testamento, aí você pega bem aqui. Se você pegar esse aqui, aí ele vai dizer Biblos, Genesios, Jesus Cristo, Ruiu, David, Ruiu Abraão. Se você pegar outro texto, ele começa com outra estrutura. Aí você já começa, vixe, já tem um errozinho bem aqui. Não, eu analiso aquilo ali, eu disse, o tradutor ou quem escreveu esse manuscrito, ele fez isso, isso e isso. Pronto, mas eu glorifico a Deus, porque o objetivo do texto é mostrar a genealogia de Jesus Cristo. Mas nós não queremos chafurdar o negócio. Não é assim? Queremos chafurdar o negócio, queremos botar, pronto, já está tudo bonito, mas a gente quer inventar. Olha, observem bem, essa expressãozinha aqui, olha, Samaria criou um negócio tão pesado que ninguém tirou mais, que até uma mulherzinha velha, pecadora, ficou saliente com Jesus. Tu não sabe que nós somos samaritanos? Jesus diz, meu Deus, olha ela, até ela está contaminada. Vocês estão entendendo como é as coisas? Muito cuidado quando você for fazer seminário, curso de teologia. Olha para cá, Brasil. Muito cuidado, muito cuidado com esse negócio de curso de teologia. É bom você saber qual é a fonte que você está bebendo. É muito bom você estar sabendo qual é a fonte. Observe que Jesus, ele projetou ir para Samar, ele faz um desvio por Pérea, e ele ruma para Jerusalém, a Galileia. Mas essa expressão era necessária. Eita glória! Era necessário passar por onde? Mas aí aqui criou um debate o quê? Ou seja, esse terreninho bem aqui, Samaria, se você pegar, acho que é 2 Reis 17, 2 Reis 17, lá pelo 24. Se você pegar, aí pronto, quando eles disseram que não gostavam, os judeus, vamos lá, ver se é. Como é que diz? Esse aí mesmo. Lê. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, sim, e de Ava, isso, e de Ramate, isso, e de Sevarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Pronto. Aí o rei da Síria ganhou a batalha, levou esse povo para lá, aí surgem quem? Os samaritanos.
Aí os judeus que estavam em pecado, que agora que a terra era deles, mas não estava mais, eles começaram a dizer: olha, vocês não são judeus como nós, vocês não têm sangue puro, a religião de vocês é misturada. Porque os samaritanos mesmo, eles adoravam muita coisa, estava misturado mesmo. Entenderam como é as coisas? Estava misturado. Eu vou já falar isso daqui a pouco. Mas Jesus, sabendo disso, está escrito, era necessário passar por onde? Eu vou já dizer por que era. Então, esse lugarzinho aqui, Samaria, se tornou um local para disputa religiosa e espiritual, ao ponto da mulher dizer assim: onde é que a gente adora? Né? Qual é o monte? Qual é o lugar? Jesus, tu está errada de novo. É aqui que eu quero começar com vocês hoje. Então vamos lá. Acabem com esse negócio de disputa, de debate. Debate, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso mostrar a Bíblia, se o irmão me perguntar uma coisa, eu vou explicar. Eu posso falar para os meus membros aquilo que é correto na Bíblia, mas não é meu dever estar provocando debate. Os pais da igreja, eles nunca conseguiram convencer as autoridades com os seus escritos. Há um teólogo que diz que aquilo que eles escreveram serviu mais para edificar a própria igreja do que convencer as autoridades daquela época. Eles não convenceram, entenderam? Então vamos lá. Vamos aí para 2 Timóteo 2,14. Olha o que diz a Bíblia. 2 Timóteo 2,14. Eita glória! Vamos lá. 2 Timóteo 2, verso 14. Rapidinho. Nós temos que correr aqui. Como é que diz? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Para aí, bem devagarzinho. Que não tenham o quê? Contendas de palavras. Que não tenham contenda de palavras. E o que mais? Que para nada aproveita. Para nada aproveita. Sabe o que aproveita? É oração. Sabe o que aproveita? É se deleitar nas obras de Deus. Olha, para nada aproveita. Aí ele prossegue. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de quê? Pronto. Agora, ficar nesse negócio, lê bem aí ainda, é o 1:4 de 1 Timóteo. Depois 5:21, rapidinho. 1:4. Eita, rapaz. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Isso. Por causa da vossa paciência e fé. E em todas as vossas perseguições. 1 Timóteo aí, né? É, primeiro. Sim, vai. 1:4, vai. Pera não. É 1 Timóteo. Desejando-nos muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Isso. Para me encher de gozo. Isso. Trazendo à memória a fé não fingida isso. que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Isso. E estou certo de que também habita em ti. Olha para cá, olha para cá. Quando uma pessoa te chamar para um debate, quando a pessoa começar a querer debater Bíblia, primeiro diz assim: eu vou debater contigo, mas eu vou primeiro olhar a tua vida. Vê se ele evangeliza, vê se ele lê Bíblia, vê se ele vai para as casas, vê se ele vai para o centro entregar sopa para pessoas carentes, vê se ele tem amor de visitar os doentes, vê se ele tem amor de ver os enfermos serem sarados. Porque lá em Mateus 25, Jesus vai dizer assim: vinde benditos, entrem. Porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, estava na prisão e foste. Aí eles perguntam: Jesus, quando foi que fizemos isto? Quando fizeste a um desses? Não perca seu tempo com quem não ama a Bíblia, não perca seu tempo com quem não ora, não perca seu tempo com quem não se congrega, não perca seu tempo com quem não busca santidade, não perca seu tempo com quem não é sal, com quem não é luz, não perca seu tempo com pessoas que não têm nada de produtividade, só quer debate. Eita glória. Aí a mulher samaritana foi debater com Jesus. Não foi assim? Ela foi criar uns argumentos. E eu vou mostrar isso para vocês. Aí Paulo está dizendo: evitem, um homem de Deus não anda com isso. Ele procura se apresentar. Aí o Paulo diz para Timóteo: eu louvo a tua fé sem fingir que primeiro habitou. Paulo olhou toda a vida dele. Atos 16, 2. Corre lá.
Olhe para a vida dessa pessoa, vê se tem Deus. Só teologia não vale nada. Só conhecimento não vale nada. Só exegese não vale nada. Tem muito aí que tem exegese, está bebendo cachaça, está fumando maconha, está adulterando, não vale nada. Vai lá. Do qual davam bom testemunho Olha aí. os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. O que eles davam de Timóteo? Bom testemunho. Todos davam bom testemunho de Timóteo. Então a primeira coisa, esse local chamado Samaria se tornou um local de disputa espiritual e religiosa. Pronto, os judeus começaram a dizer, esse aqui é de Samaria, eu não falo. Porque a minha teologia judaica, a minha formação judaica, a minha estirpe judaica não me permite eu ter contato com esse daqui, porque ele é impuro, ele é samari, religião misturada, não era assim? Religião misturada, a crença misturada, eles não têm promessa, e do outro lado ficavam os samaritanos. Nós somos da origem das 10 tribos, nós temos o Pentateuco samaritano, nós temos também a lei de Moisés, nós fomos morar na terra que era de vocês, nós também temos direito. Aí ficou uma disputa véia. Agora eu vou mostrar para vocês. Vai lá, verso 2 de João. Eita, coisa boa, como é que diz? Ainda 2. Sim. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Isso. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Sim. E era necessário passar por Samaria. Isso. Foi, pois, a uma cidade da Pronto, Samaria. Agora é o primeiro, vai. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Acabou, pronto. Eles ouviram que Jesus fazia. Na verdade, Jesus vai dignificar o batismo, mas ele mesmo disse que não batizava. O que acontece aqui? A popularidade de Jesus cresceu. Não é assim? É lindo a Bíblia, meus irmãos. A popularidade de Jesus cresceu. Agora, o que faz um homem que tem Deus na vida quando a popularidade dele cresce? Tem pessoas que quanto mais a popularidade cresce, mais ele cobra para pregar. Tá filmando direito? Bota para cá. Não é assim? Aí tem deles que dizem assim, olha, eu trago cantor para cá, eu trago cantor, eu trago pregador. Agora, cantor que eu trago para cá não é para atrair gente, não. Porque quando o cantor está com a multidão, nós já passamos aqui 2, 3 meses trabalhando de dia e de noite, orando e chamando os crentes. Não é assim? Aquelas irmãzinhas antigas lá da igreja não estão ligando para negócio de cantor famoso, não, meus irmãos. As irmãs do ciclo de oração, o cantor, pregador que pensa isso está sendo besta. Aqui nós trabalhamos é o ano todinho, todo dia tem crente. Vem é por causa da palavra de Deus. Agora a gente traz para ter mais comunhão, para ter uma alegria. É assim ou não é? Mas não pense que tu tem glória para isso, não. E se Deus te der uma faminha, não é assim? E se Deus fizer você crescer um pouquinho, Romanos 8,36, a ele, pois, honra e glória para todo sempre. E quando Deus te der uma fama que tu achar que está grande, cuidado, porque tu pode ficar que nem o Nabucodonosor. Capítulo 4, não é assim? Está lá. Aí o rei disse, Daniel disse, eu não queria que acontecesse, mas tu subiu demais. Tu cresceu demais. Então preste bem atenção. Quando Jesus viu que a fama dele cresceu, a fama dele tornou-se forte, e os fariseus e os escribas, tudo com inveja, ele disse, eu vou sair um pouquinho daqui de cena. É assim que um homem de Deus faz. Homem de Deus, irmão, nunca quer se amostrar. Mulher de Deus nunca quer se amostrar. Tem gente que quer mostrar, quer fobar que tem alguma coisa, não é assim? Aqui, Jesus, ele tinha popularidade, ele tinha fama, mas ele agora diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar agora para um outro povo. Olha aqui, ó. Eita fama. Caio, tu tá filmando direito, tá? Eu quero dizer para vocês, uma pessoa que é famosa, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, uma pessoa que tem Deus na vida, um homem de Deus que tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele deveria fazer como Jesus. Quando todos começaram a achar que ele estava grande, ele vai para uma região que muitos não queriam nem contato. Tu tá famoso, tá? Tu tá famoso, bota para cá, tu tá famoso. Tu tá famoso? Eu vou te dar um conselho. Escolher esse ano. Não, esse ano eu só cantei nas grandes cidades. Esse ano eu só preguei nas grandes cidades. Vá para o mato esse ano. Escolha só os povoadozinhos. Aí eu vou dizer que tu tem amor a Deus. Esses cantores são famosos, de banda. Esses pregadores são famosos. Esse ano faça um compromisso com Deus. Esse ano tu diz assim, eu vou escolher um povoadinho onde só tem pecador, não tem crente. Eu duvido. Eu duvido se tu vai. Eita. É um desafio. Tu está filmando aí? Pronto, desafio.
É um desafio. Eu estou dizendo isso aqui, mas aqui quem convive comigo sabe disso aqui, que eu vou para todo lugar. Dia desse eu fui para um matinho acolá, e quando cheguei lá, as irmãzinhas, ali perto de Pinheiro, eu me esqueci o nome do local que eu fui. Rapaz, é um interiorzinho, mas quando cheguei lá, os irmãos me trataram, parecia que era coisa... Eita, mas eu fiquei feliz, lá no meio do mato. 6 horas, 7 horas de carro, é assim. Então, quero dizer, quando Jesus viu que lá estava grande, ele foi para uma região que o povo não ia ligar para ele. Ele foi para Eita, glória a Deus! E o maior avivamento de vidas salvas vai acontecer em Samaria. É assim? Ele vai para lá, eu vou já falar isso aqui, a fama zona crescendo, popularidade. Olha para cá, tem pessoas do mundo que não têm essa mesma fé, essa mesma crença que nós. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas tem um homem no Brasil que faleceu. Eu não estou falando de salvação, porque salvação é por fé e não por... Mas quem tem amor às pessoas, esse homem morreu, ele deixou todo o patrimônio, deixou todos os bens, deixou todos os direitos para os pobres. Tu tem coragem de fazer isso? Ou tu é daquele que ainda cobra 25 mil, 40 mil para pregar o evangelho? Hein? Aqui é Bíblia. Se tu se zangar, se zangue com a Bíblia. E como está no início do ano, eu estou dizendo a verdade de Deus para tu começar teu ano bem. Faça o exame de consciência. Aí Jesus, como é que te lê aí de novo, meu filho? Lê. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Jesus soube, não foi assim? Sim. Foi Jesus que ele soube que os fariseus tomaram conhecimento. E aí a dona, olha, o homem está grande. O que ele fez aí? Vai. Ainda que Jesus mesmo não batizava. Ainda que Jesus mesmo não batizava. Eita, glória. Mas os seus discípulos. Pronto. Aí ele viu, aí disse, eita, tu tá grande, Jesus. Tu tá famoso, não é assim? Isso. Tu tá importante. E se você pegar o capítulo 16, não é pecado ser famoso, não. Mateus 16, Jesus disse assim, o que é a multidão? Está dizendo que eu sou por aí? O que estão falando de mim? Que é bom saber o que estão dizendo de tu. Tem irmão que diz assim, eu não me importo com o que estão dizendo sobre mim. Pois é bom tu se importar. Porque se estiverem te chamando de ladrão, bandido, não é uma boa fama. Não é assim? E Pedro diz que é bom a gente padecer com o que é bom, com o que é ruim não. Se estão dizendo que tu tem 3 mulheres, aí não é bom. Se estão dizendo que tu compra fiado e não paga, aí não é bom. Se estão dizendo... E tem gente que fica, pastor, para que prega isso? É porque a minha Bíblia manda pregar. Eu não estou citando o nome de ninguém. Agora a minha Bíblia manda pregar o evangelho dessa forma. Então ouçam bem. Jesus soube que a fama dele estava grande. Ele foi pregar onde? Ele foi pregar em Samaria. Tem um outro homem na Bíblia que o ministério dele estava bombando. É bombando? É que eles dizem? Bombando. Como é que eles dizem na internet? Como é? Tem um nome? É bombando. Estava bombando. Estava bombando. Ele acabou de ganhar o homem que era do tesouro da rainha de Candace, a rainha do sol, a deusa, não era? Ele terminou de ganhar ela, aí o Espírito Santo pegou ele e levou para o outro lugar, não era assim? Deserto. Está vendo como é as coisas? Ele chega lá em Samaria, está lá em Atos 8, e faz o maior rebuliço. Cresceu. Mas aí na mesma hora o Espírito Santo pegou ele e tirou de cena. Levou lá para outro lugarzinho. Tu tem coragem? Eu vou dizer que tu ama a Deus, eu vou dizer que teu ministério é de Deus, se tu fizeres isso. Eita, meus irmãos. É negócio sério. Agora, a popularidade, você tem que entender o seguinte, a popularidade, ela faz 2 coisas, ela te faz grande, sim ou não? Mas ela cobra de você. É ou não é? Hein? Fala isso, pode falar, o povo ouvir. Tem mais responsabilidade. Ah, sim, porque é o seguinte, no dia que tu vai pregar que tu não dá nada, aí o povo sai dizendo, rapaz, não deu nadinha, né? Assim, eu já vi aí um dizendo assim, rapaz, eu ouvi esse pastor aí pregar há 10 anos atrás, é a mesma mensagem que ele pregou ontem, pregou há 10 anos. É ou não é? Não mudou nada, o povo sabe. Então é por isso que é bom tu ficar na tua marchazinha, a minha marcha é essa daqui. Porque a fama, aí tem pessoas que querem manter a exigência da fama, aí ele cai no ridículo. Ele vai apelando, ele vai dizendo besteira, ele aparece com o cabelo de um jeito, amanhã aparece de outro. E o povo nunca está satisfeito com a mesma coisa. E o povo nunca está
satisfeito. Por que o povo nunca está satisfeito? Porque Moisés, pelo poder de Deus, operou milagre. E lá em Números 14 eles disseram: vamos eleger um novo comandante que nos leve para o Egito de volta. Não te ilude com essa besteira. Se Deus está te dando um negocinho, uma famazinha, amém, glória a Deus, não é assim, mas não fique cobrando 30 mil, não, que já tu está pedindo R$1.000 para cantar em qualquer igreja, a igreja não te quer. Eu conheço muitos que cobravam isso, e hoje eles estão pedindo pelo menos 500. É ou não é? E ninguém quer, porque sempre tem um melhor do que tu. Tu está filmando direito? Pronto. O Samuel, quando Saul pegou na roupa dele, aí que rasgou, aí ele disse: pois o Senhor rasgou teu reino, porque ele já tem um melhor do que tu. E te aquieta. Olha aí, tu está me ouvindo aí? Vira aí para essa pessoa que está pertinho dela e diz assim: Deus tem um melhor do que tu. Não se afobe, não queira se amostrar, não queira ser o tal. Deixa de besteira. Deus tem um melhor do que tu. Pense isso não. Aí pronto, Jesus, aí estão falando isso, O que estão dizendo? Disseram, uns estão dizendo que tu és Elias, que tu é duro, que tu rasga com tudo. Outros dizem que tu és Jeremias, gosta de chorar também, é um profetazão, porque Jesus gostava de chorar. É assim. Ele vendo a cidade, chorou sobre ela. Quando ele viu Lázaro, Jesus chorou. Porque tem irmão que diz não pode chorar. Jesus gostava de chorar. Era assim. Pronto. Aí o que acontece? Aí ele soube que a fama estava grande. Ele disse: não, eu vou fazer um desviozinho, porque tem um povo acolá. Vai, é boa a Bíblia. Tem um povo acolá que não me conhece bem. Lá eu não tenho fama. E eu vou para lá. E aí ele foi para onde? Samaria. Eita. Não vamos já falar. Aí ele vai para Samaria. Quando ele chega lá, nós temos aqui 2 povos. Observe bem, era necessário passar? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual era a diferença entre os samaritanos e os judeus? Dizem aí vocês. Vamos lá. Quem quiser pode falar. É bom participar, porque os alunos ficam aí também. Eu quero ouvir os irmãos, pastor. Qual era a diferença? Vou melhorar para vocês. Qual era a diferença espiritual e moral entre os judeus e os samaritanos? Espiritual e moral quase não tinha diferença. Não tinha diferença nenhuma! Meu Deus. Mas pastor Ziel, eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham a Bíblia hebraica, eles tinham tudo. Ter Bíblia, olha para cá, ter Bíblia e ter seminário não quer dizer nada. É por isso que eu li aqui, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Ou seja, Jesus disse assim: eu vou passar por Samaria, depois eu vou para Galileia, porque para Jesus, nem judeu e nem samaritanos, todos os dois estavam no mesmo nível. Ei, rapaz, Bíblia é coisa boa. Eles estavam no... Pastor Aziel, e como é que tu prega isso? Como é que você confirma isso? Vamos lá, João 1,11. Vamos lá, rapidinho, corre aí, corre! Eita, coisa boa. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sim. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para onde? Para o que era seu. E o que acontece? E os seus não receberam. E os seus não? Receberam. Pronto. Veio para os judeus. Os samaritanos receberam Jesus? Vamos lá, antes, eles receberam? Não. Não tinha uma religião misturada? Tinha. Não tinha uma crença misturada? Não tinha uma adoração misturada? Mas eles receberam Deus, Jesus? Não. E os judeus tinham a lei? Os judeus tinham a Bíblia? Os judeus tinham conhecimento? Os judeus tinham promessa? Tinha. Receberam Jesus? Não. Então qual era a diferença? Nenhuma. Qual é a diferença de quem sabe ler e não lê porque não quer, para aquele que não lê porque não sabe? Qual é a diferença? Nenhuma! Porque se tu não lê esse livro, mesmo sabendo ler, o analfabeto vai ter o mesmo nível que tu tem. Mas não lê também. Eita Deus! Aí a Bíblia diz, era necessário passar por 2 povos que precisavam de correção. Quem era que precisava de correção? Judeus e quem mais? Pronto. Todos 2 precisavam de correção. Um não tinha conhecimento. Na verdade, eles tinham um Pentateuco samaritano. Eles tinham uma crença misturada, mas precisavam de correção. E os judeus
judeus também precisavam de E qual era a correção? Vamos lá, qual era a correção? Qual era a correção? Com Jesus não tem remendo, olha para cá, meu irmão. Com Jesus não tem reboco. Com Jesus não tem tapa-buraco. Com Jesus ou tu nasce de novo ou tu fica na desgraça. Não é assim? Nicodemo era doutor da lei. E aí ele foi com estarinha para Jesus. Jesus disse assim, olha para cá. Se tu não nascer de novo, não debata com teólogo nem com doutor. Quando ele vier para ti, eu estou dizendo na Bíblia, doutor, você precisa nascer? Porque se Jesus nascer de novo, a alegria da salvação é tão grande que tu não perde tempo com lorota. Todos os dois precisavam de correção. Romanos 2,17. Vamos ver se os judeus precisavam de correção. Romanos 2,17. Corre aí, vai lá. Como é que diz? 2,17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, Sim. e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Isso, vai. E confias que és guia dos cegos. Confia só porque tem a Torá, só porque tem um conhecimento judaico. Diz assim, nós somos moré, nós somos professores, não é assim? Doutores da lei, da Torá. Quem quiser nos siga, nos guie. Tem gente aí que fica na internet, me siga, não é assim? Me siga. Prega o evangelho, rapaz. Faz a obra. Ganha alma para Jesus. Quem quiser ouvir a palavra vai ouvir, não é assim? Como é que diz? Vai. Luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios. Olha o que eles eram, vai. Mestre de crianças. Sim. Que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Agora só aparência, os ensinos deles não valia nada. Olha o que o Paulo diz deles, vai. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Por que tu ensina os outros e tu não te ensina, bicho ruim? Vai. Tu que pregas que não deve furtar e furtas. Tu que diz que não é para furtar, tá furtando. Vai. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que diz que não é para... Tem muitos que estão negando, não adultere, meus irmãos, é pecado. Mas ele tem uma mulherzinha escondida. Rapaz, é Bíblia, gente. Tudo que eu falar aqui é da Bíblia. E quando... Olha para cá, tu tá filmando direito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você vê... Quanto mais o líder é radical, ou ele tem uma doença, ou ele tem um desvio, ou tem uma coisa mal resolvida lá atrás, e ele tenta se desculpar nessa capa da religiosidade radical. Tu que diz que não é para adulterar, o que eles faziam? Adulteras. Tu que diz que é para roubar, o que ele fazia? E O que rouba. mais? Diz aí. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tem muitos que ficam abominando os ídolos, já vê muito pastor. Nós somos contra isso. Mas está recebendo a mamadinha da prefeitura sem trabalhar. É ou não é? Nós somos contra. Mas aí pronto, a igreja todinha sabe que ele está pegando o dinheiro que não é para ele pegar. Comete sacrilégio. Ô meu irmão, Jesus, por que tu faz isso comigo, Jesus, para pregar essas coisas? É porque é pesado isso, né? Assim, eu vejo muitos aí com a santidade zona, umas coisonas quando vão para o púlpito, mas no dia a dia a gente sabe. Não é assim? Um dia um chegou para mim e disse assim, pastor, por que nós não guardamos esse costume e tal? E eu disse, por que tu trabalha na prefeitura, tu ganha dinheiro da prefeitura sem trabalhar? Aí ele saiu. Eita, rapaz, ele negócio. Agora tu sabe como é, porque lá teu nomezinho tá lá, não tá? Tá um nomezinho como funcionário. E aí tu só vai no final do mês para receber o quê? O dinheiro. Eu pergunto, tá trabalhando? Não. E quem não trabalha desse jeito, ganhando sem trabalhar, tá fazendo o quê? Depois fala aí vocês, fala aí. Quem tem coragem? Tá roubando. Tá roubando! Não sou eu não, meus irmãos. Eita, meus irmãos, é coisa. Vamos correr aqui que ele disse que ele já estou aí em 40 minutos. Então, tanto os judeus como os samaritanos, eles precisavam do quê? E olha para cá, Paulo não via judeu, lê aí. Porque Paulo é o 29, no mesmo capítulo de Romanos. Olha como é que Paulo via judeu. Vai lá. Porque tem irmão que fica, ele é um rabino. Ele é um rabino sem Jesus, não presta para nada. Como é que diz? Mas é judeu o que é... Peraí, quem é que é judeu? É quem mora em Jerusalém? Não. Quem é que é judeu? É quem nasce lá? Não. Pois vai, quem é judeu? Vai. Mas é judeu o que é no interior. Pronto. E circuncisão, aqui é do coração, no espírito, Pronto. não na letra.
Judeu é quem é do coração. E não da letra, só porque um dia o irmão chegou e disse para mim: pastor, o senhor é judeu. Eu disse: eu sou é preto, irmão. Ele disse: não, você é judeu. Eu disse: não, não venha com essa. O seu nome tem Silva? Eu disse: tem. Pois você é judeu. Ah, meu pai do céu. Judeu é quem é do coração. É do interior. Se você pode ter Bíblia, você pode ter informação, você pode ter Torá, você pode ter exegese, você pode ter grego, você pode ter hebraico, você pode ter o diabo. Agora, para Deus, o que vale é um coração transformado, uma vida arrependida e que se consagra para Ele. Eita, glória. Aí é o seguinte, ele vai passar de uma forma passageira, mas quem vai passar é a passagem da vida eterna, porque quem vai passar lá é o que tem a vida eterna, que é Jesus. Quando ele passa, ele chega meio-dia. Era a hora... Como é que o texto diz? Olha aí, vai lá. Olha como é que diz. Estavam ali na hora... Hora sexta, não é? É, hora sexta. Vai. Estava ali a fonte de Jacó. Sim, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Quase a hora sexta. Era quase meio-dia. Aí você vê que ele não está falando das cidades de Siquém, Sicá, Sacar, entendeu? Que ficava mais distante. Eles estão fazendo ênfase ao território. E essa mulher, lá na localidade dela, tinha água. Mas ela foge dessa localidade por causa do ostracismo que se faziam para com ela. Porque ela era ridicularizada por causa da vida desmantelada que ela tinha. Olha, lá vai, nós vamos começar aqui, samaritano e judeu. Aí a mulher vai, o dono, ele vai passando, ele passa uma passagem. Só que quem vai passando é a passagem que leva a passagem para a vida eterna, que é Jesus. Aí quando ele vai passando, ele para, quase a hora sexta, meio-dia, ele para e tem, quem é que está no poço? Quem é que está no poço? A mulher samaritana. E quem foi que ficou com a mulher? Só Jesus. Só Jesus. E que hora era? Meio-dia. E os discípulos foram para onde? Comprar comida, né? Só ficou quem? Jesus. Se fosse hoje, o que o pessoal ia dizer de Jesus? Só ia falar mal demais dele. Mas ia falar mal. Como é que ele fica com uma mulher dessa? Rapaz, esse homem não é de Deus, é um diabo. Olha, meio-dia. Fala aí, fala para o povo escutar. Na época também um escândalo, um rabino, uma mulher, e principalmente uma mulher samaritana. Isso, porque o rabino não conversava com a mulher em público, não era assim? Além disso, de não conversar em público, ele fugia dessas mulheres, e aí tem o mais ridículo, ela era samaritana. Só que é o seguinte, quem foi que criou essa separação toda, essa segregação? Foi a Bíblia? Não. Em casos especiais, isso deve ser evitado, não é assim? O homem não pode estar em locais isolados com a mulher, ok? Mas aí o que acontece? Você pode observar aqui que essa mulher está lá no poço porque ela tinha uma vida maculada. E Jesus vai e diz assim, me dá um pouco de água, porque ele estava cansado. E aqui você tem a humanidade de Jesus. Só que Jesus, ele vai quebrar as normas, não de Deus, mas vai quebrar as normas humanas estabelecidas pelos rabinos. Porque essa mulher era carente de salvação como qualquer outra pessoa. Vocês estão entendendo? Olha para cá, olha para cá. Tem crente aí que a vida dele é atacar pessoas, ataque o pecado. Combata o pecado, mas ame as pessoas. Nós não podemos ter sentimento de ódio, nós não podemos ter sentimento de segregação, nós não podemos odiar ninguém. Nós temos que amar o pior pecador. Que todos precisam serem salvos. E aí, essa mulher está lá. Jesus pede e ela não responde. O pedido de Jesus, ele pediu com delicadeza, com polidez, com fineza. Me dá-me de beber. Ela já responde, ela não responde a pergunta. Ela já age, porque ela viu os trajes dele, ela viu o perfil dele, ela já reage que nem crente que não tem Jesus hoje. É que nem os crentes aí que estão na internet. Aí pronto, na hora que ela reage, ela diz, tu não tem vergonha não? De pedir de beber a mim que sou o quê? Mulher samaritana? E Jesus só pediu a água, mas ela já foi, porque quem está cheio de ódio,
Eita, tu tá filmando direito, Caio? Quem tá cheio de ódio, meus irmãos, quem não tem o gozo da salvação, quem não tem prazer na alma, só responde com agressão. Olha como foi que Estevão respondeu os seus opositores. Está lá no capítulo 7. Quando eles empurraram ele, que ele caiu, ficou de peito para cima, eles jogavam a pedra no peito dele e saía sangue pela boca. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Qual é o crente hoje? Me diz. Hoje eu vejo na internet tanta saliência, tanta molecagem. E hoje, onde é que tem um crente com esse espírito? Quando Judas foi entregar Jesus, ele disse: amigo, o que fazes, amigo? Vamos lá. Aí Jesus quebra a regra e aí você pode observar. Ele chega e aí ela diz: olha, como é que tu pede a mim que eu sou samaritana? Sangue velho misturado. E ela não era só o fato de ser samaritana. A vida dela era toda bagunçada. Ela já tinha passado por 5 maridos. E o que tinha lá não era? Jesus estava dizendo, só nesse casamento entrou uns 4 divórcios. E o divórcio, o primeiro divórcio, não dava mais direito a ela de casar outra vez, porque os maridos estavam vivos. E aí a Bíblia via como adultério. Por isso que Jesus disse: o que tu tem lá não é teu. Eita! Vamos lá. Aí Jesus chega e ele, em primeiro lugar, olha para cá. Jesus, em primeiro lugar, ele vê todo esse erro dela. Mas ele vai logo falar o erro dela? Não. Ele vai logo falar o erro dela? Olha para cá. Tá filmando, Caio? Em nome de Deus, um pregador, a primeira coisa não é atacar as pessoas. A primeira coisa é ver a necessidade. O método de Jesus era o seguinte, era falar da necessidade. Ele disse assim: me dá de beber. E ela disse: como é que tu pede a mim? Ela deu uma lixa. Como é que tu pede a mim de beber, que sou o quê, mulher? Aí ele disse: mulher, verso 10. Lê aí o verso 10. Eita, Jesus glória. Respondeu e disse-lhe: como foi que Jesus disse para ela? Se tu conheceras o dom de Deus... Se tu... Vai para cá. Oh, glória. Olha aqui, ó. Edes, se tu conheceres, olha aqui, olha, é coisa linda, meus irmãos. Edes, de eido, quer dizer, se tu perceber com os teus olhos espirituais, mas ela estava cega. Se tu notar com os teus olhos, mas ela estava cega. Se tu discernir, mas ela estava cega. Se tu perceberes de alguma forma pelo teu sentido, se tu notares a atenção de algo. Eita. Isso aqui não acontece assim. Fica bem com o teu dedo, mas vai lá para Efésios, rapidinho, corre lá para Efésios 1:18. Vamos lá, corre lá. Eita glória! Aí é que vamos falar, é isso aí. Isso, vai. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Glória. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Mulher, tu não vai perceber com os teus olhos. Vocês estão vendo agora? Sim. Tu não vais perceber com os teus olhos físicos. Tu não vais perceber com a tua percepção, com a tua razão humana. Oida, tu não vai perceber assim. Jesus teve que abrir os olhos dela. Ela não sabia, gente, ela não sabia o valor de quem estava diante dela. Eita, glória a Deus. Oh, rapaz, glória a Deus. Glória a Deus. Ela não sabia, irmão César. Jesus olhou para ela e disse: se tu, Edes, se tu soubesse quem é que está diante de ti, mulher, tu ia pedir. Olha aqui, olha. Se tu soubesses quem está diante de ti. Como é que diz o versículo? Se tu conheceras o dom de Deus. Aí agora, se tu conheceres, olha aqui, ó. Dorean, tu, teu. Se tu conheceres, aqui é genitivo. Dorean, olha aí. Aqui é dádiva, é um substantivo feminino. Se tu conheceres a dádiva que Deus está te dando. Se tu conheceres o presente que Deus está te dando. Aleluia. Se tu conheceres, pode falar aí. Eita glória.
Aleluia. Interessante que quem pede é uma atitude de necessidade de humilhação também. É de humilhação. De humilhação. Jesus fala, se tu conhecer, tu é que estava humilhado, em vez de eu estar me humilhando, pedir água e tu ser tão agressiva comigo, era o contrário. E eu ia te tratar bem. Porque, irmão César, quem está no pecado é agressivo. É verdade. Olha, irmãos, olha para cá. Quem está no pecado é agressivo. Por que um pastor não pode ser agressivo? Por que um cristão não pode ser agressivo? Porque os olhos já foram iluminados. E muitas vezes, pastor, a gente Sim. vai pregar, falar de Jesus para alguém e acontece isso mesmo. Essa agressão, né? Essa agressão, olha. Eita. Aí vem isso aqui agora. Jesus vai penetrar na alma dela. Quando ele diz, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, eu vou te dar uma água, que tu não vai mais repetir nada. Mas antes de receber a água viva, tem que mudar de vida. Aí ela, depois que Jesus disse tudo isso, ela começou dizendo como? Quando Jesus pediu ela de beber, como foi que ela disse? Ei? Como é que tu pede para mim, tu sendo um judeu? Ela estava dizendo, tu é do jeito dos outros, tu é um judeuzinho de nada, rapaz. Mas quando Jesus começou a falar, aí desmontou ela. Aí ela começou, vendo ele como um judeuzinho, aí depois ela disse, Senhor, primeiro ela viu que ele é Senhor. Ela primeiro olhou ele como um judeuzinho velho, não foi? Um judeu. Depois ela disse, Senhor. E depois ela disse, vejo que tu és. Eita. A alma dela começou a ser penetrada por Jesus. Vocês estão entendendo o que é evangelho, gente? Ela conhecia muita coisa do Pentateuco, ela sabia da adoração, mas nada entrava nela. Naquele dia Jesus penetrou na alma dela. Ela disse, nunca ninguém falou para me satisfazer desse tanto. E tudo que ela tinha mais de interessante, o balde, a corda, a vasilha, ela correu tudo e foi lá para a cidade e gritou, vinde e vede, um homem que disse tudo, não será o Messias. Aí o avivamento pegou. Eu vou resumir, o avivamento pegou, os samaritanos foram lá, aí muitos disseram, mulher, agora não é só porque tu disseste, mas nós temos visto e nós cremos que ele é o Messias. Jesus ficou com eles e muitos aceitaram a Cristo como Salvador. O avivamento chegou em Samaria. E aí entra avivamento nos evangelhos. Por exemplo, o evangelho de João revela a divindade de Jesus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ou seja, João vai falar que Jesus é Deus. João vai dizer que Jesus tem todo o poder para o seu público. Ele traz avivamento. Mateus vai dizer que é o evangelho do reino, do filho do rei. Mateus mostra que Jesus é rei e ele vai apresentar para o mundo aquele que pode tirar pecado. Lá em Mateus 1, 21, a Bíblia diz, darás à luz um filho, o seu nome será Jesus, que salvará os povos dos seus pecados. Marcos é o evangelho do servo. Jesus é um servo, que na verdade é um servo de todos que veio para dar salvação. Marcos 10, 45. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele é um servo triunfante porque ressuscita. Ele é um servo com poder. Ele é um servo humilhado porque ele se humilha para sofrer pelos nossos pecados. Lucas, o evangelho do Filho do Homem. Jesus se torna homem igual a nós para nos dar salvação. Mostra que quando do acontecimento do nascimento de Jesus, lá em Lucas 2, do versículo 10, 11, os pastores cantaram, Maria cantou, Zacarias, Isabel, pelo nascimento, e o mundo recebe a mensagem de Jesus nesses evangelhos biográficos de que Jesus é a salvação para a humanidade. Aqui nós temos as datas, por exemplo, Mateus, nós temos aqui os 4 evangelhos, 60 depois de Cristo, está aqui a referência, o evangelho do servo, você tem as dimensões do servo, o servo vencedor, o servo sofredor e o servo triunfante. Lucas, nós temos o júbilo, nós temos as pessoas cheias do Espírito Santo, nós temos aqui vidas restauradas. Jesus deixa bem claro, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João, Jesus é Deus, é o Criador. Você tem os 7 sinais da sua divindade, 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações que eu
eu sou. Pronto. E aí você tem o avivamento em Atos. O avivamento em Atos, que é a continuação de Lucas, a Bíblia diz 1:5, 2:3-4. Veio o Pentecoste. Joel 2:28, você tem uma promessa antes, 850 antes de Cristo, ele já profetizava: derramarei do meu. Aí em Atos tem o cumprimento da promessa. Todos são cheios do Espírito Santo. Nas 3 epístolas de Paulo, você tem uma estrutura que te dá como você ser corpo, como você ser santo, como você ser puro. Está aqui, ó, as mensagens soteriológicas em Romanos, em Gálatas, em Corinto. Você tem as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Todas trazem assuntos de como você pode ser um cristão que batalhe pela fé, rejeite as heresias, faça apologia e sirva ao Senhor de coração. As epístolas gerais, que são num total de 8, elas mostram a estrutura de uma vida espiritual, marcada pelo amor, marcada pela supremacia de Cristo, marcada pela divindade de Cristo. E o último nós temos o Apocalipse. Se o crente meditar dos evangelhos, Mateus a Apocalipse, ele vai ter uma vida porque essa mensagem traz esperança, essa mensagem da Bíblia traz poder, essa mensagem da Bíblia traz alegria. Então você vê tudo isso aí nas epístolas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.